Olá, queridos irmãos e queridas irmãs, eu sou Camila da Pastoral da Comunicação e hoje é dia de podcast, a catequese no seu dia. Lembrando que os nossos podcasts têm episódios novos todas as segundas, quartas e sextas-feiras. Sejam bem-vindos! Hoje, segunda-feira, dia 7/3/2022. Iniciando mais uma semana do mês de março, vamos pedir a Deus as suas bênçãos sobre a nossa semana, para que possamos ter muitas alegrias, que possamos vencer todas as dificuldades e que nunca esquecemos de orar, agradecer. Principalmente agora no tempo da Quaresma, onde precisamos intensificar ainda mais as nossas orações, nossas meditações, preparando assim para a grande festa, a Páscoa, ressurreição do nosso Senhor Jesus. E durante a Quaresma, no período quaresmal, nós temos sempre a campanha da fraternidade, onde refletimos um tema no período da Quaresma. Como a campanha da fraternidade nos convida a refletir no tempo quaresmal, nós vamos ler um artigo de Laís Silva, que encontra-se no site A12 Redação. A campanha da fraternidade é um dos modos de viver a espiritualidade do tempo quaresmal. Neste ano, a campanha da fraternidade fala sobre fraternidade e educação e aprofunda o lema: fala com sabedoria, ensina com amor. O padre Patrick Samuel Batista, assessor da campanha da fraternidade, explicou o intuito da campanha e por que ela acontece no período quaresmal. Os bispos nos apresentam claramente o seu objetivo: despertar a solidariedade nos fiéis e na sociedade em relação a um problema concreto que envolve a sociedade brasileira, buscando caminhos de solução à luz do Evangelho, explicou ele. O tempo quaresmal traz o convite para reflexão e transformação interior. É um tempo de preparação e transformação do coração para a celebração da Páscoa de Jesus. Como reza o prefácio do tempo quaresmal, a campanha da fraternidade nos convida a imitar a misericórdia do Pai, repartindo o pão com os necessitados, fortificando nosso espírito fraterno. E em 2022 não será diferente. A Igreja nos pede para incluir no caminho de preparação para a Páscoa, que exige de nós a verdadeira conversão e compromisso missionário. Uma reflexão sobre o tema educação. Falar sobre educação nesse período em que estamos caminhando para o fim de uma pandemia sem precedentes que interferiu no cronograma de ensino e atrapalhou o desenvolvimento de crianças e jovens, principalmente dos mais vulneráveis, é um ponto de partida importante para o futuro. Uma campanha singular que também nos ajuda a refletir sobre os impactos da pandemia na educação como um todo. A grande pergunta que o texto base nos ajuda a refletir é a seguinte: o que a pandemia da Covid-19 revela de nossa cultura no que diz respeito à educação? Algo deve e pode ser mudado neste cenário. Mas a verdadeira mudança só se torna realidade quando nasce da escuta da palavra de Deus, de um verdadeiro compromisso com os pobres e uma verdadeira atenção à realidade educativa em nosso país.
o texto base da campanha da fraternidade fala que o verdadeiro serviço à educação é educação a serviço da vida. E convida todos a refletirem a importância do papel da família e da igreja na educação de crianças e jovens. Eis a consequência de uma vida educada para servir. Assim, uma das contribuições da campanha da fraternidade para uma educação a serviço da comunidade é a proposta de reflexão sobre a importância de pensarmos e darmos início a bons processos educacionais que colocam a pessoa no centro, pensando a educação de forma integral, além de recuperar onde a experiência da tradição cristã católica pode ajudar a iluminar os inúmeros desafios do tempo presente. De acordo com o padre Patrick, educar é um ato de amor. Educar é um ato de amor, de esperança e de cuidado do ser humano. Aqui, a importância da educação na fé emerge como compromisso a partir do momento em que nos indagamos sobre quais são os princípios, valores e horizontes que regem a educação cristã. Então, refletindo um pouco, entendendo sobre por que a campanha da fraternidade vem nos convidar a essa reflexão, agora no período quaresmal, para podermos então enxergar as necessidades mais importantes de todos e refletir também maneiras e formas de melhorar as nossas ações e alargar o nosso olhar sobre as imensas necessidades. Neste ano, a campanha da fraternidade, com um tema magnífico falando sobre fraternidade e educação, onde acabamos de ouvir aqui, nesse artigo, explicando para nós, com a pandemia da Covid-19, a educação sofreu muito, entre outros setores. Mas falando agora sobre a educação. Jovens, adultos, crianças ficaram prejudicados sem poder ir às escolas para adquirir conhecimento, aprender da forma que estavam acostumados. E aí vieram inúmeros desafios, com as aulas online. Muitas pessoas carentes não tinham as ferramentas necessárias para poder dar continuidade aos seus estudos em casa. E tudo isso foi gerando um grande tumulto, gerando muita preocupação. E agora é nitidamente fácil sentir os impactos dessa pandemia. Agora estamos voltando aos poucos às nossas atividades, as escolas já podem receber os alunos, claro, seguindo todos os protocolos de saúde corretamente, mas não deixa de ser visível os impactos que isso causou. E agora é preciso intensificar a nossa atenção, o nosso cuidado, o nosso olhar para a educação. A educação é base para todos nós, é ela que nos ajuda para conseguirmos alcançar muito mais outras coisas. Por isso, a campanha da Fraternidade de 2022 está trabalhando esse tema, com o lema Fala com Sabedoria e Ensina com Amor. Assim como nos bem fala o padre Patrick, educar é um ato de amor. Por isso, vamos nos colocar à disposição, voltar o nosso olhar para a educação, porque sabemos que é um dos fatores que sofremos muito, que nos falta muito recurso, mas não devemos desanimar. E para nos ajudar, queridos irmãos e irmãs, nós vamos ler hoje o capítulo 10, refletindo as meditações Imitação de Cristo, que muito tem nos ajudado também para nos transformarmos cada vez mais em pessoas melhores.
E hoje a nossa meditação: como se deve evitar as conversas supérfluas. Evita, quando puderes, o bulício dos homens, porque muito nos perturbam os negócios mundanos, ainda quando tratados com reta intenção. Pois bem depressa somos manchados e cativados da vaidade. Quisera eu ter calado muitas vezes e não ter conversado com os homens. Por que razão, porém, nos atrai falas e conversas, se raras vezes voltamos ao silêncio sem dano da consciência? Gostamos tantos de falar porque pretendemos com essas conversações ser consolados uns pelos outros e desejamos aliviar o coração fadigado por preocupações diversas. Ordinariamente, sentimos prazer em falar e pensar, ora nas coisas que muito amamos e desejamos, ora nas que nos contrariam. Mas aí, muitas vezes e em vão e sem proveito, pois essa consolação exterior é muito prejudicial à consolação interior e divina. Cumpre, portanto, vigiar e orar, para que não passe o tempo ociosamente. Se for lícito e oportuno falar, seja de coisas edificantes. O mau costume e o descuido do nosso processo espiritual concorre muito para o desfreamento de nossa língua. Ajudam muito, porém, ao aproveitamento espiritual os devotos colóquios sobre coisas espirituais, mormente quando se associam em Deus pessoas que pensam e sentem do mesmo modo. Hoje, em nossa reflexão desta segunda-feira, com a ajuda do livro Imitação de Cristo, vem nos lembrar que devemos evitar conversas supérfluas. Mas qual o significado desta palavra? Significa aquilo que é desnecessário, que tem pouca importância. Muitas vezes falamos demais, coisas que não vão acrescentar nada para o nosso conhecimento. E muitas vezes pode causar ainda tumulto, desunião, brigas. Neste tempo da Quaresma, esta reflexão de hoje vai nos ajudar a fazer o seguinte exercício: fechar a boca. Fazer o exercício de segurar as minhas palavras desnecessárias, as minhas conversas desnecessárias. Se não for algo que vá somar e ajudar, por qual motivo então eu devo ficar falando? Às vezes a gente fala tanto por carência, não tem ninguém para nos ouvir, e aí a primeira pessoa que a gente encontra, a gente quer desabafar tudo, contar tudo da nossa vida. E aí é que mora o perigo, né? Tem gente que escuta e sai levando para todo mundo. E aí quando você menos espera, tá todo mundo sabendo da sua vida, falando de você. E aquele ditado: as pessoas vão contando e aumentando. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Não é assim que diz? Por isso vamos tomar cuidado, vamos vigiar a nossa língua. Falar aquilo que for somente extremamente necessário. E evitar ter certas conversas com certos tipos de pessoas que não são de confiança. E que estão esperando ali, colher tudo aquilo para começar a espalhar, e aí a sua vida vira de cabeça para baixo. Por isso, nesta segunda-feira, faça suas orações, coloque-se em meditação, abra o seu coração para Deus e peça a Ele: Senhor, ajude-me
para que eu possa ter cuidado com a minha fala, para que eu possa ter cuidado com as pessoas a qual estou conversando, contando coisas importantes da minha vida, para que eu não possa sofrer graves consequências depois. Vamos fazer o exercício de falar menos. E praticando isso, você vai conseguir levar por toda a sua vida. Tá bom? Então vai ser o nosso compromisso nessa quaresma também, fazer o jejum da língua. Tá bom? Que Deus abençoe a sua semana, a sua família, todos os seus projetos, que você possa ter um dia cheio de realizações. E eu espero você para o nosso próximo encontro na quarta-feira. Até lá, grande abraço.